Olá, o meu nome é Rony e esse aqui é o canal Um Livro Me Disse, Literatura e Algo Mais. Criei esse canal para a gente poder divulgar um pouco os autores, as autoras, os livros, discutir mais sobre literatura e quem sabe despertar aí as pessoas que assistem o vídeo a se interessarem pelos livros e a ler um pouco mais. Eu gosto bastante de ler, então esse é o objetivo principal do canal, de trocar com as pessoas. E hoje eu quero falar do livro Fausto, é um clássico alemão, é um classicaço alemão, do Johann Goethe. Eu não sei se a pronúncia está correta, né? Eu não falo alemão, mas é como eu costumo ouvir falar, né? Johann Goethe. Goethe foi brilhante, foi um autor brilhante. Eu vou mostrar duas edições e depois eu conto um pouquinho, falar um pouquinho sobre o livro e depois a gente fala um pouco da história. Essa daqui é uma edição em capa dura, bilíngue, edição belíssima do Clube de Literatura Clássica, vale muito a pena. Ela é permeada de desenhos, logo de cara aqui, ó, tem um desenho bem bonito. Na primeira página você continua, né, tem o selo da editora, tem algumas outras imagens, aqui a gente tem o diabo aqui, eu vou falar dele. Aqui tem os dados do livro. E aí aqui a gente tem o que facilita um caminhão para a gente, o livro já divididinho, né, a primeira parte e a segunda parte, e aí tudo que tem dentro de cada uma das partes. Sim, o livro foi escrito em duas partes, dependendo da editora, eles publicam em duas edições, então tem lá parte 1 e parte 2, em livros separados, isso é comum acontecer. Essa aqui é uma edição completa, ela tem as duas partes num único volume. Tá uma edição muito bonita, muito bem trabalhada, com muitos desenhos. Tem uma introdução muito bonita também, que vale a pena ler. Mas não é tão acessível, né, financeiramente. O bom do livro é que o livro você encontra publicado por diversas editoras, então vocês encontram até em banca de jornal, naquelas versões pocket, que são aqueles livros de bolso pequenininho. Claro, não é bilíngue, não tem todo esse detalhamento, essas imagens, é só o texto mesmo, mas está ali a história completa. Você consegue encontrar o livro em preços acessíveis, é fácil de achar, então qualquer livraria que você achar, qualquer banca de jornal que você for, você vai encontrar, e com preços acessíveis. Essa edição que eu acabei de mostrar aqui, do Clube de Literatura Clássica, ela é um pouco mais cara, enfim, uma pena, né? E também quero mostrar essa outra edição aqui, acabou de saiu esse ano essa edição aqui, pela editora Autêntica, também capa dura, também muito bem trabalhado. Esta edição, no entanto, ela não é bilíngue, e aí ela tem uma vantagem. Tem uma desvantagem que ela não é bilíngue, né? Então sempre tem aquela questão. Já falei sobre traduções em um outro vídeo do canal, se alguém tiver interesse em conhecer um pouquinho sobre traduções, tem um outro vídeo falando sobre isso, mas a gente já sabe que já disse alguém, né, toda tradução é uma traição, sempre tem alguma coisa, e aqui para ler em português, um livro que foi publicado em alemão, claro que tem alguma questão aí a ser pensada. Esta edição aqui, ela não é bilíngue, a da editora Autêntica, que acabou de sair. No entanto, ela saiu com uma letra muito confortável de ler, muito confortável, uma letra grande, confortável. É uma edição bonita, de capa dura também, tá bem bonita. Vale muito a pena esse livro aqui. Vamos falar um pouquinho então do que é esse tal de Fausto que o Goethe escreveu para nós. Primeiro, uma curiosidade sobre o livro, e isso é bem legal de ser comentado, é que ele é o livro de uma obra, ele é um livro de uma vida inteira. Como assim? O Goethe, ele nasce em 1749, ele nasceu em 749, ele começou a escrever o livro lá em 1772, ou seja, ele tinha 23 anos quando ele começou, ele era um meninão de tudo, e ele começa a escrever o livro. E ele termina de escrever o livro em 1832, quando ele já tinha 83 anos, um pouquinho antes da sua morte. Ou seja, ele levou exatamente 60 anos escrevendo o livro.
Para quem for ler o livro, isso vai ficar claro. Por quê? Porque os personagens vão ganhando contornos e complexidades maiores. A história vai ganhando muita coisa. Ele começa a escrever, ele é um jovem de 23 anos. E ele termina de escrever, ele já é um senhor de 83. 60 anos se passaram. Então, os personagens vão sofrendo essas alterações, né? Mesmo Fausto, que é o personagem principal da história, mesmo ele, você vê que ele vai amadurecendo ao longo da história. E todos os personagens também vão amadurecendo. Naturalmente, porque ele não escreveu isso em um ano, ele escreveu isso ao longo de 60 anos. E aí, claro que ele está crescendo, se desenvolvendo. E embora a história ela é muito coerente do começo ao fim, ela é uma história coesa, né, de ponta a ponta, a gente percebe essa... E é muito interessante quando você lê, porque você vê claramente essa... como que os personagens vão ganhando e perdendo coisas, né, enfim, mas mostram claramente, se você leu as primeiras páginas de Fausto, da parte 1, e pular, fizer um salto gigantesco, e pular lá para o final, e ler as últimas páginas da parte 2 de Fausto, você vai falar assim, nossa, mas parece que são pessoas diferentes aqui, escrevendo. Sim, se você não acompanha o trajeto inteiro, dá essa sensação mesmo, fica esse ato, mas por conta disso, né, foi escrito ao longo de 60 anos. Então isso para mim, só isso já vale o livro, já vale a leitura do livro, né? Você poder ter acesso a um livro que uma pessoa gastou 60 anos pensando e escrevendo, já é uma experiência incrível, vale a pena essa leitura. Então, sem mais delongas, vamos falar então do livro, do nosso querido Fausto. Quem é Fausto? Fausto é um personagem que já é um homem adulto no livro, no começo do livro ele já é um homem adulto, mas não é só um homem adulto. Ele é um homem adulto que já sabe de tudo. Imagina uma pessoa... Gente, é uma história, claro, né? Isso te leva para outros lugares. Imagina uma pessoa que conhece tudo. Então, tudo que tinha para o Fausto saber na época dele, ele já sabia. Ele sabia tudo de matemática, de aritmética, de geometria, de geologia, de geografia, de todos os idiomas possíveis e imagináveis. Ele conhecia todos os idiomas. Ele sabia de botânica, ele sabia de todas as ciências possíveis e imagináveis, tanto que algumas pessoas o chamavam de mago, porque o conhecimento que ele tinha era absurdo, o conhecimento que ele tinha do universo, de astronomia, ele tinha um conhecimento absurdo. Mas ele era um homem adulto, ele ainda tinha uma vida pela frente, ele não era um velhinho à beira da morte, ele era um homem adulto. E aí ele, quando você chega nesta condição, que você já conhece tudo, você já tem acesso a tudo, a vida perde um pouco da graça, né? Porque não tem mais nada para conhecer. Então esse é o nosso personagem, é um personagem que conhece tudo e começa a perder esse gosto pela vida. E aí entra um segundo personagem, que vai acompanhar o Fausto, né? Que vai acompanhar o Fausto nessa jornada que ele vai fazer, que é Mefisto. Mefisto é um demônio. E aí Mefisto tá lá, olhando o Fausto e fala assim, então esse cara sabe de tudo, ele conhece tudo. Vou dar uma provocada nele. Só que para ele chegar até Fausto, para Mefisto, que é o demônio, chegar até Fausto, o que ele faz? Ele vai lá falar com Deus. E aí tem o nosso outro personagem, Deus. E aí logo de cara, no começo do livro, porque o Goethe ele apresenta o Fausto, apresenta a vida do Fausto, e aí já logo apresenta Mefisto conversando com Deus. Para mim, esse é o segundo melhor diálogo do livro inteiro. É o segundo melhor diálogo. Já vou falar do primeiro melhor diálogo, na minha opinião. O segundo melhor diálogo é justamente quando o Mefisto vai falar com Deus sobre Fausto. E aí, o Mefisto chega para Deus e fala assim, queria falar sobre Fausto. E aí Deus, sei quem é Fausto, pode falar. E aí, astutamente, o Mefisto propõe uma aposta para Deus. Ele fala assim, olha, eu quero fazer uma aposta, valendo a alma de
de Goethe, de Goethe não, de Fausto, Goethe é o autor, valendo a alma do Fausto. A minha proposta é a seguinte: se eu conseguir ensinar alguma coisa nova para ele, alguma coisa da qual ele não saiba, então eu fico com a alma dele. E aí Deus, o diálogo aparece logo de cara, assim, logo no começo do livro tem esse diálogo. Ele é um diálogo bem interessante, tem argumentos incríveis dos dois lados, tanto de Mefisto quanto de Deus. Imagina Deus e o diabo ali disputando por uma alma. É um diálogo riquíssimo, riquíssimo. Vale muito a pena esse diálogo. Perde só para o próximo diálogo, na minha opinião. Que é outro diálogo, que já vou falar dele também, maravilhoso. E aí, Mefisto está lá conversando com Deus e tal, disputando a alma do Fausto, do nosso querido Fausto. E aí tem uma hora que Deus não acredita em Mefisto. Ele fala, não, você não vai conseguir, você não vai. E aí ele aceita a aposta. Então tá topado, então a aposta aceita. Pode ir lá tentar ensinar alguma coisa que ele não saiba. Você não vai conseguir. E Deus faz. Bom, para quem já se ligou da referência, né, tem uma referência bíblica aí em jogo, não vou falar porque não interessa, mas para quem já pescou, tem uma referência aí também. Enfim, aí Mefisto volta à Terra, e aí ele vai então se encontrar com Fausto. Esta sim, meus amigos e minhas amigas, esta sim é uma cena belíssima. Vale falar também que o livro ele é todo rimado, ele foi feito em versos, em rimas, então ele foi feito para ser, a proposta era para ser um teatro, era para ser uma peça de teatro, uma ópera, alguma coisa do tipo, mas ele é melhor lido do que encenado, até porque ninguém vai conseguir encenar tudo isso aqui, né? Muita coisa, muito detalhe. Até teve já apresentações sobre, mas com a complexidade que o livro possui, não é possível, é muita coisa, o livro é muito complexo. Bom, Mefisto chega na Terra e vai falar com o Fausto. E aí ele se apresenta, o Mefisto é um demônio extremamente honesto, tá? Diga-se de passagem, extremamente honesto. Ele se apresenta como um demônio, e ele fala, olha, eu sou o Mefisto, fala o nome dele, fala quem ele é e fala o que ele vai fazer. Ele fala tudo, ele já abre o jogo. E aí só que Fausto não é um cara inocente, Fausto não é um bobinho, não, Fausto é o cara, lembram de Fausto é um cara que conhece tudo. Então, os argumentos de Fausto com os argumentos de Mefisto e os contra-argumentos é uma discussão belíssima, belíssima, que também está logo de cara, assim. O Mefisto não consegue convencer Fausto a topar essa jornada assim facilmente, né? A situação não se dá assim. Mefisto tem que gastar muito, tem que usar muita habilidade para falar para o Fausto, eu vou te ensinar uma coisa nova, eu vou te ensinar algo que você não sabe. Mas aí, em determinado momento, depois de um diálogo belíssimo, que para mim é o melhor diálogo do livro, né, esse primeiro diálogo entre Mefisto, que é o demônio, e Fausto, que é o nosso personagem principal, para mim é um dos melhores, assim, para mim é o melhor diálogo do livro, riquíssimo, que está na primeira parte do livro. Em determinado momento, Fausto fala, então tá bom, então vamos. E aí começa a jornada, então, de Fausto junto com Mefisto. E em todo momento, Fausto, ele, mesmo quando o Mefisto fala, isso aqui é novo, o Fausto vai dizer, não, isso eu já sei. Não, mas isso eu já sei. E aí ele prova que já sabe. Não é que ele fala que sei sem saber, ele sabe de fato, porque ele vai provando que sabe. Então, a tarefa de Mefisto também ela é uma tarefa bastante árdua. Não vou dizer no final da história com quem que fica a alma de Fausto, né? Se quem ganhar a aposta é o Mefisto ou se é Deus, não vou dizer. Fica aí o convite à leitura, mas é um livro que vale a pena demais. É isso. Gostaria só de ter... Espero que vocês tenham gostado dessa indicação de Fausto. Belíssimo livro. Esse aqui saiu, já falei, saiu esse ano, então tá aí, ó, quentinho, saiu do forno, edição belíssima também, vale a pena. Dá o seu likezinho,
pega esse vídeo, compartilha com a sua rede de amigos, de inimigos, vamos aumentar o tamanho desse nosso universo, vamos falar mais de literatura, vamos ler mais. A gente precisa tirar o nosso país desse obscurantismo educacional que nós estamos vivendo, né? Enfim, vamos resgatar o nosso país. Resgatar não, né? Vamos levar para um outro lugar diferente, né? Porque nunca... enfim, dá o seu like, compartilha, se inscreve no canal, deixa seu comentário, comenta comigo, escreve alguma coisa, fala se gostou, se não gostou, fala se já leu, fala se pretende ler, tá bom? Obrigado pela atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.